para não prejudicar ninguém, eu retardei um pouquinho mais a aula, tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria encontrá-los. Vamos hoje começar a nossa última unidade do semestre. Nós vamos falar a partir de hoje sobre os recursos no processo penal. A partir de hoje até aí o finalzinho, meados, final de novembro, nós vamos trabalhar com esse tema, né, avançando de hoje em diante, e vamos conversar sobre essas estruturas. Então, na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar da teoria geral dos recursos e, a partir da quinta-feira, nós vamos começar com os recursos em espécie. Então, hoje, a gente tem um panorama geral da unidade, onde a gente vai falar sobre os recursos e suas características essenciais, e a partir da próxima quinta-feira, aí nós já avançamos para o estudo dos recursos em espécie, de forma que a cada aula nós vamos incorporando ao nosso repertório informações sobre os recursos, de forma que, ao final do estudo dessa unidade, nós vamos ter a possibilidade de efetivamente dominar esses temas e saber exatamente se aquela decisão é recorrível e em que recurso me basear a minha resignação. Ou seja, a partir da próxima quinta-feira, repito, hoje a gente vai falar em termos mais gerais, na teoria geral, mas a partir da quinta-feira, a cada aula, eu vou apresentar a vocês em que situações vamos utilizar cada um dos recursos processuais penais. E com isso, repito, já caminhamos aí para a conclusão do semestre. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Portanto, na aula de hoje, nosso tema é a introdução a toda essa unidade. Vamos conversar hoje sobre a teoria geral dos recursos no processo criminal por óbvio. A primeira coisa é nós entendermos um pouquinho, e aí eu vou usar uma alegoria, para que nós possamos compreender qual é a razão de ser, por que existem, qual é a grande função dos recursos. Eu costumo visualizar o sistema recursal como uma espécie de filtro. Imaginem na cabeça de vocês que eu pego uma água muito barrenta, muito suja, e jogo ali num sistema de filtragem. Ela passa primeiro por pedras maiores, depois pedras menores, depois ela vai passar, Samuel, por uma camada de cascalho, depois, Lívia, uma areia mais grossa, uma areia mais fina, de forma que a cada etapa que ela vai percorrendo, a cada fase dessa filtragem que ela vai percorrendo, Tomás, ela vai se purificando, se clarificando e chega ao final daquele processo de filtragem menos turva, mais cristalina, mais clara. De certa forma, o sistema de recursos que a gente começa a estudar a partir de hoje traz essa mesma ideia. Eu tenho aí essa etapa de filtros, onde cada instância que eu vou levando conhecimento daquela matéria, cada instância que eu vou efetivamente apresentando aquela determinada matéria, representa uma filtragem a mais. Para quê? Para que eu possa ir depurando aquela decisão, verificando algum tipo de imperfeição, algum tipo de equívoco, algum tipo de falha. E aí eu vou avançando nesse processo de filtragem, de forma que, ao concluir tudo isso, eu tenha uma decisão
mais justa, mais aperfeiçoada do que aquela decisão inicial. E aí eu trago aqui alguns motivos que justificariam, que embasariam a necessidade de nós termos concretamente esses recursos. O primeiro deles é uma espécie de inconformismo humano com o que é negativo. Nós não nos conformamos, no primeiro momento, com aquilo que nos é negativo, aquilo que não nos é agradável. Veja, por exemplo, a criança, quando recebe o não da mãe, a tendência é ir ao pai. Né? Nós sempre temos essa tendência de não aceitarmos, prima facie, aquilo que não é o que nós esperamos. E isso tem um lado até positivo. Você vai ver, por exemplo, Cleide, alguns trabalhos da antropologia que dizem que esse desejo de não aceitar o que é negativo, de alguma maneira foi um elemento que colaborou no próprio desenvolvimento da humanidade, gerando uma espécie de força motriz para que nós tenhamos um avanço social definido. Então, a gente tem aí esse inconformismo, eu ter que dar, que reconhecer aquele agente uma ferramenta, um instrumento que possa viabilizar, né, a existência concreta de uma solução, né, para aquele determinado tipo de situação. Também temos que reconhecer que há o elemento da falibilidade humana. O juiz, por melhor que seja tecnicamente, por mais bem intencionado que ele seja, ele sozinho, ao decidir, ao prolatar a decisão, ele pode errar. Esse componente da falibilidade pode gerar com que ele venha a contaminar aquela sua decisão com um equívoco, com uma falha. Daí porque, no momento em que eu levo essa decisão aos tribunais, que são juízos colegiados, juízos dotados de uma maior experiência, porque para que eu chegue a um tribunal, eu já tenho que ter um pouco mais de idade, eu tenho que ter um pouco mais de experiência profissional. Então, a minha visão é uma visão mais experimentada. Isso faz com que eu possa minimizar a possibilidade de continuação da injustiça daquelas decisões. Então, a grande razão de ser desse sistema recursal é termos a possibilidade concreta de, a cada etapa que a gente avance, exatamente submetendo essa decisão ao crivo dos desembargadores, se a gente estiver falando de tribunal. Camilinha, seja bem-vinda, querida. Se a gente estiver falando de tribunais de segundo grau, ou ministros, se estivermos falando de tribunais superiores, a cada submissão de recurso, esse colegiado, além de numericamente ter uma vantagem, porque mais de uma cabeça pensa melhor do que uma, tem uma maior experiência. É o que eu posso trazer, inclusive, o meu testemunho. Eu estou no Tribunal de Justiça como assessor há quase 10 anos, e muitas vezes, por exemplo, nesses últimos anos em que tenho trabalhado com o desembargador muito de perto, ele que apesar de ter chegado jovem ao tribunal, ele chegou com menos de 50 anos, já carregava uma bagagem de 20 e poucos anos de juiz de primeiro grau. Muitas e muitas vezes, eu e outros colegas do gabinete, levamos a ele a proposta de uma decisão, e ele, com um olhar treinado, experimentado, de décadas julgando, olha determinados aspectos daquele processo, ou olha determinados aspectos daquela decisão, que nós mesmos, com toda a carga técnica, não tínhamos conseguido alcançar. Então, ele alia uma bagagem técnica que ele tem muito sofisticada a uma experiência prática muito, muito feliz, muito contundente. Então, isso acaba gerando, efetivamente, a possibilidade de nós termos a chance de aperfeiçoar aquela decisão. Não dá para a gente imaginar que o sistema recursal, e isso não é no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que o sistema recursal iria impedir a existência de recursos.
de injustiças. Ele não tem como impedir a injustiça, mas ele pelo menos minimiza a probabilidade daquela injustiça vir a acontecer, né? Já que eu estou passando ali pelo crivo de um maior número de jogadores, em teoria, jogadores mais experientes, jogadores com uma visão mais acurada, mais aperfeiçoada daquela determinada situação. Temos aqui alguns princípios que são importantes que nós relembremos. Primeira coisa, alguns de vocês aqui tiveram o mau gosto, como Camila Augusta e outros, de serem meus alunos em Direito Processual Penal 1, né, o que seria do azul se todo mundo só gostasse do verde. O que é isso? É uma prova de mau gosto. Mas, né, vocês viram lá em Processo Penal 1, comigo ou semigo, os princípios de processo. Conversaram lá sobre o princípio da autodefesa, sobre o princípio do contraditório, sobre o princípio do devido processo legal, dentre outros. Por óbvio e evidente, todos esses princípios são aplicáveis ao recurso ou aos recursos penais. Nenhum desses princípios estará alheio a essa estrutura do processo penal. Por óbvio, quando a gente fala de recursos, a gente vai falar da incidência de princípios como autodefesa, contraditório, devido processo legal. Mas eu separei aqui, Lívia, alguns princípios que são específicos do trato dos recursos processuais penais. Então, é importante, Júlia, que a gente lembre a todo momento esses princípios. Então, o que eu estou querendo dizer, Samuel? Todos os princípios que vocês viram em Processo Penal 1 são aplicáveis ao modelo dos recursos, mas eu queria tratar especificamente de alguns. E o primeiro deles é o mais importante, o princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio importante. Primeira coisa que é interessante. No primeiro momento, nós teríamos a tendência, Camila Augusta, de traduzir duplo como 2. Seria uma tendência natural. Mas, para compreendermos o princípio do duplo grau de jurisdição, a melhor tradução que eu posso ou devo fazer é traduzir duplo como segundo. Ou seja, quando eu falo em princípio do duplo grau de jurisdição, eu não estou dizendo, Tomás, que eu tenho um direito absoluto e restrito de, em qualquer cenário, ter aquela decisão revista por um outro grau. Não. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele é pensado tendo em mente a regra, o padrão. E qual é o padrão? É que aquele processo se inicie, aquele processo penal se inicie no primeiro grau de jurisdição. Consequentemente, Lívia, seja julgado por um juiz monocrático, por uma juíza singular. Então, este princípio, ele é imaginado, ele é gestado, tendo em mente essa regra. O processo está iniciando no primeiro grau. Se ele está se iniciando no primeiro grau, eu quero garantir às partes que eles tenham a oportunidade de, pelo menos, chegar no segundo grau. Por quê? Porque, ao garantir isso às partes, nós vamos ter a ciência de que aquele processo, aquele caso, aquela decisão não se esgotou numa decisão tomada por uma só pessoa. Ela foi submetida ao segundo grau. Portanto, ao ser submetida ao segundo grau, ela foi submetida ao colegiado. Então, em outras palavras, explicando de uma forma diversa, o princípio do duplo grau de jurisdição quer garantir à parte o acesso ao segundo grau e não garantir à parte que ela sempre tenha 2 graus de jurisdição. Rafael, ainda não está claro. Deixa eu trabalhar com 2 exemplos que isso vai ficar mais claro.
A regra, quando alguém comete um crime, eu ou vocês, é nós sermos julgados, como eu falei agora há pouco, pelo primeiro grau de jurisdição. Vocês, no entanto, estudaram no semestre passado, na disciplina de processo penal 1, que há determinadas pessoas, por exercerem funções diferenciadas no Estado, que recebem um outro critério de fixação de competência, aquilo que nós vamos chamar de competência por prerrogativo de foro ou de função. Então, essas pessoas têm uma outra possibilidade de acesso ao judiciário. Portanto, se eu cometo um crime, ou um de vocês, nós começamos no primeiro grau. Porém, se uma pessoa com prerrogativa de foro comete um crime, um juiz de direito, por exemplo, ele já vai ser julgado de início, de saída, pelo Tribunal de Justiça. Se um governador comete um crime, ele já é julgado pelo STJ de saída. Se um ministro de Estado comete um crime, ele já é julgado pelo STF. Em outras palavras, ele já vai ser julgado por um juízo colegiado, mais experiente, portanto, a probabilidade de um equívoco, a probabilidade de uma injustiça é menor. É como se eu dissesse, meu amigo, você já está começando por onde o normal quer terminar, que é num tribunal. Por isso, eu não aplico a esses processos o duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque ele já começou no segundo grau, ou mesmo num grau superior. Então, o princípio do duplo grau de jurisdição, primeiro, não é absoluto, porque ele é gestado e pensado para os processos que são regulares, aqueles processos padrão, que, portanto, começam no primeiro grau, começam nessa instância inaugural. Com isso, eu tenho aí um processo que garante, pelo menos, que eu chegue no segundo grau de jurisdição. Daí porque a melhor tradução para o duplo seria segundo e não 2. Eu consegui explicar isso, posso avançar para os outros são significativamente mais simples. Se nós entendermos esse, dá para seguir em frente. Tá bom? Então, em resumo, o princípio do duplo grau diz que se eu tiver uma decisão no primeiro grau, tenho acesso a um recurso para que o tribunal de segundo grau, quer um tribunal de justiça, quer um TRF, possa rever aquela minha decisão. Bom? Segundo princípio, o princípio da vedação a reformatio impegius. Eu acho esse nome muito complicado. Eu acho muito complicado chamar de princípio da vedação a reformatio impegius. Então, eu apelidei esse princípio de um outro nome. Camila Augusta deve lembrar, e os outros que estiveram comigo em processo penal 1, que é o princípio Tiririca. Pior do que tá, não fica, dizia o Tiririca, inclusive mentiu para a gente, né? Porque ficou muito pior. Mas ele dizia naquela época que pior do que tá, não fica, ele podia ser eleito deputado. Esse é o princípio Tiririca. O princípio da vedação a reformatio impegius, repito, é o princípio Tiririca. O que esse princípio nos diz? Ele diz o seguinte: havendo uma decisão, e caso, olha só, contra aquela decisão, somente a defesa do réu recorra, ele passa a ter uma certeza. Pior do que está, a decisão dele não ficará. Então, se eu tenho ali uma decisão onde ambas as partes podem recorrer, mas somente a defesa recorreu, a acusação não recorreu, o réu passa a ter uma segurança. Não fica pior do que já está. Não vai ficar pior do que está. Por quê? Porque eu estou proibindo a reforma
para prejudicar. Lembra do requisito obrigatório, que o recurso seja apenas da defesa. A acusação não recorreu. Então, imagina, por exemplo, um crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena aí é de 5 a 15 anos, lá do artigo 33 da Lei 11.343. Imagina que o réu tenha sido julgado e condenado a uma pena de 8 anos. Teoricamente, ambas as partes podem recorrer, mas só a defesa recorreu. A acusação não recorreu. Neste caso, o réu tem uma certeza. Pior do que está, não vai ficar. Ele pode até não ganhar nada, mas ele já não perde mais. O que eu quero dizer não ganhar nada? Pode ser que o recurso dele não gere uma diminuição de pena, pode ser que ele não seja absolvido no recurso, ou seja, pode ser que mantenha-se a condenação em 8 anos, mas ele passa a ter uma tranquilidade. O tribunal não poderá aumentar para 10 anos, para 12 anos, já que o recurso que chegou ao tribunal é apenas a defesa. Por óbvio, se a acusação recorrer, aí, claro, tudo pode acontecer. Mas se o recurso for só da defesa, não rola. Tá? O próximo princípio é o princípio da vedação à revisão criminal pro societá. De certa forma, é como se nós pegássemos esse princípio que nós acabamos de ver e girássemos um pouco mais o parafuso, como se tivesse mais um giro no parafuso. Por quê? Nós vamos estudar, será o último tema que nós vamos ver nesse semestre. A gente vai finalizar a nossa disciplina estudando a ação de revisão criminal. Camilinha, a ação de revisão criminal, Lívia, ela é uma prima da ação rescisória no processo penal. Ela é uma prima, ela não chega a ser uma irmã, ela é uma prima. E ela tem como objetivo desconstruir, desfazer, rescindir, relativizar a coisa julgada. Houve a coisa julgada, não cabe mais recurso, transitou em julgado, aí eu vou ingressar com a revisão criminal para desconstruir essa coisa julgada. Por isso que ela é assemelhada, ela é prima da ação rescisória. Lá na última aula, a gente vai conversar para ver quais são as características, em que hipóteses ela é cabível, quais são as diferenças em relação à ação rescisória. Mas ela tem uma característica interessante. Digo, Camilinha, a ação de revisão criminal, ela tem como objetivo reformar, mudar, desfazer uma decisão que transitou em julgado. Então, o processo estava correndo, veio a decisão, não cabe mais recurso, todos os recursos já foram utilizados, não cabe mais recurso, transitou em julgado, e agora você vai escutar minha explicação até o final. Não vem com o negócio de certo, obrigado, não. Agora eu vou explicar tudo de novo. Tudinho de novo. Tá? Aí, certo, obrigado, pode parar a explicação. Não pediu? Agora vai levar tudinho. Tá? Eu brinco muito com a minha família, com a minha esposa, com o meu enteado e com meus pais. Sempre que eles me perguntam alguma coisa, eu digo, vocês estão perguntando a um professor. Ele vai começar a explicação lá no começo. Não veio me interrompendo. Já entendi. Não. Eu dou a explicação completa. Né? Perguntou para o professor, ele vai começar lá da teoria. Olha, no início era o verbo, aí ele arrocha e vai explicar tudo. Né? Vocês já sabem disso. Então, Camilinha, houve o trânsito em julgado e a ação de revisão criminal tem como objetivo desconstruir esse trânsito em julgado, desfazer esse trânsito em julgado. Só que o legislador tomou uma decisão, é que ele fez uma escolha. Essa ação de revisão criminal é privativa da defesa. Ou seja, só a defesa, apenas a defesa, pode apresentar a revisão criminal. É isso que nos diz o princípio da vedação à revisão criminal pro societá. Por quê? Porque o direito processual,
A exemplo do que acontece lá no direito penal, ele é edificado, ele é construído numa dicotomia essencial, sociedade versus réu. Então, na hora que eu digo que só o réu pode, eu estou negando à sociedade o direito de revisão. Então, na hora que transitar em julgado, o réu sabe que aquela decisão só será reformada se for para beneficiá-lo de alguma maneira, porque somente ele pode pedir aquilo ali. O princípio da fungibilidade, ele é exatamente nos mesmos termos e moldes daquele princípio da fungibilidade no processo civil, né? Ou seja, era para ter usado o recurso A, usei o recurso B, errado, equivocado, aceito o recurso B como se correto estiver, desde que eu prove ali que não houve má-fé, de que havia uma justificada dúvida, e, por fim, o princípio da unirrecorribilidade das decisões, que diz que, em havendo recurso, sendo recorrível, caberá um único recurso, ou seja, se for cabível um recurso, somente um poderá ser manejado. Eu quero ver com vocês agora, ainda nessa abordagem sobre a teoria geral dos recursos, as condições gerais dos recursos. E aqui existe um natural espelhamento em relação às condições gerais da ação. Lá, quando estudaram a ação penal, vocês viram que a ação penal possui como condições gerais a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. Lá no processo civil, com o novo Código de 2015, a possibilidade jurídica do pedido foi deslocada para mérito, não é mais condição da ação. Mas no processo penal, a gente continua considerando a possibilidade jurídica do pedido uma condição geral da ação penal. Quando a gente fala de condições dos recursos, a gente pode imaginar aqui um certo espelhamento. Sabe aquela história de Ruth e Raquel? Pronto, tem um espelhamento aqui total que a gente vai ter. Portanto, falar em legitimidade para recorrer é simples. Tem legitimidade para recorrer aquele que tem legitimidade para agir, mesmo que não tenha utilizado dessa legitimidade. Ixi, Rafael, eu estava até entendendo. Na hora que botou o mesmo, eu já não entendi mais. Então, veja, pode figurar no polo ativo ou no polo passivo do recurso aquele, Lívia, que figurou no polo ativo ou no polo passivo da ação. Se eu pude participar da ação, se eu tinha legitimidade para participar da ação, eu tenho legitimidade para participar do recurso. Agora, eu tinha possibilidade de atuar na ação. E eu não quis atuar. A figura, por exemplo, do assistente da acusação. Vocês sabem que o assistente da acusação nada mais é do que a vítima, que no caso de ação penal pública, pode solicitar a sua habilitação no polo ativo. E ele vai trabalhar junto com o Ministério Público. Mas é uma faculdade, é uma liberalidade que eu dou à vítima. Ele pode dizer, não, eu não quero participar do processo, vou deixar essa ação penal nas mãos apenas do Ministério Público. Ele não participou da ação, ele não figurou ali no polo ativo, mas ele tinha a legitimidade para fazê-lo. Se ele tem a legitimidade para estar nos polos ativo e passivo da ação, ele tem legitimidade para estar nos polos ativo e passivo da relação recursal. Em outras palavras, se eu podia estar no primeiro grau, eu posso estar no recurso. Tá? O interesse de recorrer é balizado pelo mesmo binômio necessidade-utilidade, não há grande diferença aqui. E a hipótese de cabimento, talvez, dessas condições seja mais simples. Por quê? Basta que eu verifique o seguinte: esta decisão contra a qual eu quero apresentar o recurso está em das hipóteses, um dos rols, um dos elencos de recurso previstos no Código de Processo Penal ou em qualquer outra lei processual penal.
Está. Então, preencheu a hipótese de cabimento. Deixa eu explicar isso de uma forma mais direta, mais didática, que uma explicação no final de outubro exige, depois da Camila Augusta ter feito uma prova de tributário. O que nós temos? A partir da próxima aula, também conhecida como depois de amanhã, também conhecida como quinta-feira, eu vou, a cada aula, apresentar para vocês recursos penais. Então, eu vou dizer, olha, esse recurso cabe para essa decisão, para essa decisão, para essa decisão. Esse aqui cabe aqui, aqui, aqui. Esse aqui cabe aqui, aqui, aqui. Ou seja, a cada aula, eu vou apresentar para vocês um cardápio, um menu de hipóteses recursais. Então, eu vou dizer que cabe recurso para decisão X, para decisão Y e etc. Então, a hipótese de cabimento não é nada mais, nada menos do que você ir à lei processual penal e verificar se aquela tua decisão está inserida no rol de hipóteses daquele recurso. Por exemplo, a gente vai falar na próxima quinta-feira sobre um recurso que é apelidado de RESE, chama-se recurso em sentido estrito, previsto a partir do artigo 581. Então, nesse artigo 581, ele traz ali um elenco de decisões que admitem o recurso em sentido estrito. Por exemplo, a decisão de pronúncia, que vocês são craques, já estudaram comigo lá no júri. Então, se eu entendo que quero recorrer de uma decisão de pronúncia, basta que eu vá até o artigo 581 e diga, opa, está aqui no 581 dizendo que cabe o recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Preencha a hipótese de cabimento. Aqui é a história de cara a crachá. Tem a decisão, tenho as hipóteses na lei, vejo se há coincidência, se há uma compatibilidade em relação a isso. Por isso que, de certa forma, esse aqui é o mais fácil. Preparo. Quando você vai analisar o preparo no processo civil, preparo é igual a custas. No processo penal também. Ou seja, realizar o preparo significa que você pagou as custas para recorrer. O recurso, portanto, não será deserto. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. O recurso é deserto. Significa dizer que a parte é veaca, não pagou as custas. Veaca é o novo, né? Não pagou as custas. Só que a gente tem que ter cuidado com esse conceito no processo penal. Por quê? A princípio, você pode anotar aí que preparo diz respeito ao pagamento das custas. Um recurso preparado, um recurso que atendeu ao preparo, é um recurso que pagou as custas. Porém, no processo penal, pelas características do processo penal, por ser um processo que instrumentaliza um direito público, punitivo, pesado, que traz consequências drásticas ao réu, a gente tem que ter muito cuidado. Tá? O que eu tenho aqui é o seguinte. O MP, ele é isento do pagamento de custas. Porque ele é o próprio Estado. Não faz nenhum sentido eu cobrar do MP custas. Porque ele é o Estado, representando ali a sociedade como titular, dono da ação penal. Caso o recurso seja apresentado pelo assistente da acusação, aí já é diferente. Porque o assistente da acusação já é a vítima, é um ente privado. Aí ele deve pagar as custas. E, se não pagar, o recurso não será conhecido.
Ou seja, o recurso nem passa pela formalidade do conhecimento. Zebrou ali. Então, MP isento de custas. Assistente da acusação, ou seja, se o recurso da própria vítima na condição de assistente da acusação tem que pagar as custas. Agora, olha só. Se é a defesa, se é um recurso do réu, aí nós temos que ter cuidado. Se eu estiver falando de uma defesa patrocinada pela Defensoria Pública ou por defensor ativo, isento de custos. Se o advogado do réu é um defensor público ou um defensor dativo, ele está isento de custas. Não faria sentido você cobrar custas da Defensoria Pública, que já tem ali uma atuação por lei pensada para os hipossuficientes financeiros. Só lembrando o que é o conceito aí de defensor dativo, para a gente não perder isso. Há situações onde naquela comarca, por exemplo, eu não tenho um defensor público. O réu não pode ficar indefeso caso ele não tenha condições financeiras. O juiz nomeia um defensor dativo, que é um advogado privado, particular, mas nomeado pelo juiz para atuar como defensor dativo, e ele será remunerado pelo Estado. O Estado pagará os honorários daquele defensor dentro de uma tabela fixada pelo Poder Judiciário. Então, se eu estou falando desse tipo de defesa pública, não há custos. Agora, se a defesa é patrocinada por advogado privado, deve pagar custas. Porém, o não pagamento não impedirá o processamento, leia-se, conhecimento do recurso. Então, se a defesa for patrocinada por um advogado privado, um advogado particular, ele deve pagar as custas. Porém, caso ele não pague, o STJ diz que eu vou ter que processar o recurso. E aí eu cobro administrativamente, se for o caso, judicialmente, se for o caso, as custas para aquela parte. Posso, por exemplo, escrevê-la na dívida ativa. Mas eu não posso, segundo o entendimento completamente pacífico do STJ, deixar de admitir o recurso, deixar de conhecer o recurso, deixar de processar o recurso, porque não houve o pagamento das custas. Por quê? Pelo princípio da ampla defesa. Eu reconheço aqui o princípio da ampla defesa. Eu digo, olha, eu não posso sacrificar o princípio da ampla defesa, fazendo com que aquele réu não tenha, por exemplo, a análise de um recurso que pode vir a beneficiá-lo, simplesmente porque ele não pagou as custas. Ele tem a obrigação, mas caso ele não acate essa obrigação, caso ele não pague, mesmo assim, o recurso será processado. Que a justiça resolva, de alguma maneira, conhecer meios outros para cobrá-lo, mas ela vai conhecer o recurso. Então, veja, o MP está dispensado, o assistente da acusação tem que pagar, e se não pagar, o recurso não vai ser conhecido. A defesa, se for feita pela Defensoria Pública ou defensor dativo, está dispensada. E se for feita por advogado privado, deve fazer o pagamento, mas o não pagamento não importa na não admissão daquele determinado recurso. Tá claro até aqui? Tranquilo? Tempestividade.
aí é o mais simples, é prazo, né? O recurso tem que observar o prazo. Queridos, qual é a importância de nós observarmos essas condições? Tá? A importância é essa aqui. Os recursos passam por dois juízos. É como se eu tivesse duas portas. Para que eu fosse aceito, para que eu chegasse onde eu quero chegar, imagina que você tem que passar por duas checagens, por duas portas. A primeira delas é o que nós vamos chamar de juízo de admissibilidade ou prelibação. Esse juízo vai analisar aspectos meramente formais. Meramente formais. Ou seja, vai olhar para isso aqui. Vai olhar se a parte é legítima, vai olhar se a parte tem interesse, se a parte preencheu a hipótese de cabimento, se ela realizou o preparo, se ela observou a tempestividade. Então, o juízo de admissibilidade ou de admissibilidade ou de prelibação tem um aspecto puramente formal. E a consequência aqui é o conhecimento ou não conhecimento, ou seja, o recurso é conhecido ou não conhecido. Aqui eu não estou analisando, Samuel e Tomás, se o direito é bom, se aquela decisão está errada. Não, eu estou analisando apenas o seguinte: quem está recorrendo pode recorrer? É cabível o recurso contra essa decisão? Observou o prazo? Há interesse, de fato, desse recurso ser processado? Tudo ok. Então, o recurso está conhecido. Não, a parte que está recorrendo não tem nenhuma legitimidade, ou perdeu o prazo, ou não pagou as custas quando deveria e era a acusação privada. Então, eu não conheço desse recurso. Se o recurso não for conhecido, morreu aqui. Acabou. Agora, se o recurso for conhecido, ou seja, ele preencheu todos os aspectos formais, aí nós avançamos para o mérito, o chamado juízo de mérito ou de delibação. Aqui o recurso sairá provido, total ou parcialmente, ou improvido. Então, na primeira etapa, ele é conhecido ou não conhecido, análise meramente formal. Se for conhecido, aí ele passa para o juízo de mérito, onde ele vai ser provido ou não. Aí eu vou olhar o recheio, aí eu vou olhar o conteúdo. Em regra, o juízo de admissibilidade no processo penal é feito no primeiro grau e confirmado no segundo grau. Agora, claro, o juízo de mérito é feito sempre no juízo, na instância que vai julgar aquele recurso. E para finalizarmos por hoje, tenho consciência que foi muita informação, mas só para finalizarmos, quais são os efeitos mais comuns que nós podemos encontrar nos recursos? O primeiro deles é o chamado efeito devolutivo. Aquela expressão latina que vocês já encontraram, já conhecem, tantum devolutum quanto appellatum. O que eu tenho aqui? O efeito devolutivo significa dizer: eu propus uma ação ao judiciário, o judiciário julgou aquela ação, devolveu-me aquela decisão, eu não gostei, e estou dizendo, judiciário, eu quero uma nova análise. Por isso que a gente vai falar de efeito devolutivo, porque eu devolvo ao judiciário. Esse efeito devolutivo, em regra, é um efeito devolutivo total, um efeito devolutivo pleno. Ou seja, quando eu apresento um recurso, eu devolvo ao tribunal o todo. Eu devolvo ao tribunal a plenitude da matéria. O tribunal pode analisar o que ele quiser. Mesmo que a parte esteja impugnando só e somente só a pena, o tribunal pode, em regra, já que a regra é o todo, é o efeito total, é o efeito pleno,
Ele pode dizer, olha, você está impugnando só a pena, mas eu entendo, analisando aqui a prova dos autos, que não há prova suficiente contra você. Portanto, eu vou lhe absolver. Pode lhe absolver de ofício, porque volta tudo. Em algumas situações, nós vamos ver no futuro quais, esse efeito devolutivo é restrito. Aí eu devolvo só o que está sendo ali discutido. É como se o tribunal tivesse ali aquela viseirinha de burro. Ele não consegue ver além do que foi apresentado pela parte. A regra é, recorri, tribunal, faça o que você quiser. Olhe todos os aspectos do fato. Mas, em algumas situações, repito, a gente vai ver no futuro isso, a gente vai ter o efeito restrito. O efeito suspensivo é possível de ser visualizado em alguns recursos, não em todos, suspende a eficiência, a eficácia da decisão. Já o efeito regressivo é o seguinte: em regra, quando o juiz prolata uma decisão, ele está ali esgotando, exaurindo a jurisdição dele. Então, na hora que ele sentencia aquele processo, na hora que ele toma a decisão naquele processo, a regra é que nós tenhamos o exaurimento, o esgotamento daquela determinada instância. É como se ele tivesse apenas uma bala ali naquela arma, atirou, ficou sem munição. Mas há situações em que o recurso, ao ser apresentado pela parte, permite que o juiz volte a ter jurisdição, ou seja, o fato de você ter apresentado o recurso faz com que o juiz volte a ter a possibilidade de reavaliar aquela determinada situação. Veja o que nós temos aí no artigo 589, que diz respeito especificamente a um recurso que nós vamos estudar na quinta-feira, chamado recurso em sentido estrito. Ele diz, com a resposta do recorrido, ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os translados que lhe parecerem necessários. Então, veja só, quando a parte apresenta o recurso em sentido estrito, a outra parte responde àquele recurso, e o juiz, aquele que prolatou a decisão, volta a ter jurisdição sobre o caso. Por isso que a gente fala de efeito regressivo, é como se ele regressasse. Ele volta a ter a capacidade de decidir a matéria. E aí, antes dele remeter ao tribunal, ele vai decidir se mantém a decisão, se ratifica a decisão ou se altera a decisão. Esse efeito, no entanto, é muito raro no processo penal. A maioria dos recursos não tem o chamado efeito regressivo. Tá? E o último dos efeitos é o chamado efeito extensivo. Ele está previsto aí no artigo 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então imagina que eu, Tomás e a Camila somos réus do processo. Os 3 foram condenados. Só eu recorri. Camila e Tomás não recorreram. O meu recurso foi conhecido pelo tribunal e meu recurso foi julgado provido pelo tribunal. Eu tive, portanto, sucesso no meu recurso. O que está dizendo aí o artigo 580, ao definir o chamado efeito extensivo, é o seguinte: se o tribunal deu provimento ao meu recurso por um fundamento que não seja estritamente pessoal, imagina, por exemplo, que o tribunal reconheceu que o fato não existiu.
Ora, se o fato não existiu para mim, não tem como ele ter existido para Camila e para o Tomás. O tribunal me absolveu porque o tribunal reconheceu que aquele fato é atípico. Ora, se ele é atípico para mim, ele não pode ser típico para a Camila e para o Tomás. Então, mesmo o recurso sendo só meu, os efeitos extrapolarão aquele recurso e serão efetivamente levados aos outros réus. Agora, se o motivo pelo qual o tribunal deu provimento ao meu recurso foi um motivo pessoal, por exemplo, ele reconheceu que eu não fui o autor, ou que eu agi em legítima defesa, aí os efeitos ficam só para mim. Não se aplica a extensão. Então, eu posso estender os efeitos além daqueles que recorreram, se eu perceber que aquela decisão é uma decisão exclusivamente não pessoal, ou seja, em caráter geral e restrito. Dúvidas sobre esse monte de coisa que nós vimos hoje? Lá no meu canal do YouTube temos algumas aulinhas, aquelas mini aulas, para tratar desse tema, para dar uma ajudada. Tá bom? O que nós faremos a partir de quinta-feira? Como eu disse, nós vamos ver os recursos em espécie. A partir de quinta-feira a gente vai conhecer recurso por recurso. Tá? Pessoal, hoje eu não vou fazer chamada, porque como alguns colegas de vocês disseram que estavam fazendo prova, estavam aí nessa vibe ainda de prova, eu não quero prejudicá-los, tá bom? A gente volta com as chamadas regulares na quinta-feira. Tá bom? Lembrando também, eu já compartilhei lá com vocês no grupo, a gente tem aquele evento que eu estou organizando na Unifor, será transmitido pelo canal da Unifor no YouTube na sexta-feira. Se puderem assistir, vai ser uma alegria para mim. Tá bom? Mais alguma dúvida? Queridos, uma boa noite a todos, fiquem bem e nos encontramos